Bom dia, quarto ano, como vocês estão? Passaram um bom final de semana? E aí? Vamos começar mais uma semana, não é isso? Pois então, eu queria lembrá-los que nós temos uma atividade na qual nós ficamos a verificá-la, né? Ou seja, corrigir. Foi iniciada na sala, eu tenho para mim, mas não chegamos a concluir, eu acho. Ou eu estou equivocada? Eu acho que eu estou equivocada. Não, agora é o que eu estou lembrando. Nós tivemos os primeiros passos, né? Lembram? Os primeiros passos que retratava essa paisagem aqui. A entrada da Bahia da cidade do Rio, a partir do terraço do convento de Santo Antônio, em 1816, não é isso? E aí, nós vamos agora entrar em um assunto que é interessantíssimo, que trata-se, o tema que nós vamos tratar, né? As paisagens e elementos que compõem as paisagens naturais, as paisagens culturais, que foram algo que nós já havíamos visto durante esse percurso, né? Não é isso? Então, aqui nós temos algumas paisagens, tá? Olhem só, vejam no livro de vocês. É interessante que vocês possam abri-lo, folheá-lo, ver realmente que paisagens são estas, para que a gente possa compreender e entender como essas transformações ocorrem, por que motivos, enfim, apesar que nós já havíamos falado sobre este assunto, né? Eu acredito que vocês devem estar lembrados. Por exemplo, aqui nós temos o seguinte: paisagem, elementos que as compõem. Então, temos paisagens naturais e culturais. Lembrando que paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos observar, tá? Então, para quem não entendeu, se por acaso estamos em um ambiente fechado, não deixa de ser uma paisagem, mesmo que ela não seja natural. Não é isso? E nós temos as paisagens culturais e naturais, né? As naturais nada mais são do que, por exemplo, esta daqui que tá nessa imagem. Olha só. Essa imagem retrata muito bem uma paisagem natural. E por quê? Porque o homem, o ser humano, não interferiu, né? Vamos dizer assim, não construiu nada, não construiu pontes, não interferiu de forma alguma. Então essa paisagem ela é natural, ela é nativa, como alguns diriam, né? Como aqui diz: observamos as diferentes paisagens em todos os lugares por onde passamos, no lugar em que vivemos. Também é possível encontrar paisagens e perceber que elas são formadas de diversos elementos. Observar as paisagens mostradas nas fotografias a seguir. Então, é o que nos mostra. Essa paisagem aqui, por exemplo, que parece muito com a floresta amazônica, mas ela não é. Ela é a paisagem da Mata Atlântica, litoral de São Paulo, em que predominam elementos naturais. Apesar de sabermos que a paisagem, a Mata Atlântica, né, em especial, ela está muito dizimada, a porcentagem dela é bem pequena se comparada à floresta amazônica, ela ainda tem seus requisitos e também tem suas preservações, ou seja, ainda há preservação no meio dessa bagunça, né? A bagunça que eu digo é a bagunça feita pelo homem, pelo ser humano, ok? Então, olha que linda esta paisagem, mesmo pequenininha, mas olha que bela é esta paisagem natural, né? Sem interferência, sem intercorrências humanas. Tudo bem? Ok? Então, seguindo a isso, nós vamos agora compreender mais um pouco
sobre as paisagens que são as culturais e as antrópicas. É algo que eu venho falando muito, mas que vocês podem até meio que se confundir, né? As culturais, simples assim, são as paisagens em que o homem modifica, né? Então, o homem transforma. Vamos supor que essa paisagem natural da Mata Atlântica fosse dominada pelas mãos humanas e, devido a algumas necessidades e principalmente às questões econômicas, né, que são mais envolvidas, essa paisagem aqui seria transformada, poderiam ser colocados pontes, viadutos, enfim, embarcações, portos, né, portuários, onde essas embarcações iriam atracar, enfim. Então, nós temos essas modificações que são as modificações causadas pelo ser humano, causado por nós, e que são paisagens culturais. Quando eu falo a paisagem antrópica, digamos assim, é aquela paisagem que já faz parte e que ela nunca modificou ao longo dos anos. Um exemplo clássico em nossa cidade, nós podemos citar o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, Igreja Matriz, Ermida de Santa Terezinha, enfim, são pontos turísticos em que muitas vezes, na grande maioria das vezes, elas são, digamos, feitos reparos, né? São feitos reparos porque a estrutura já é uma estrutura muito antiga e assim como uma casa que requer pinturas, requer novas instalações, da mesma forma esses pontos turísticos necessitam. Então, eles são feitos reparos para que permaneçam da mesma forma que são, mas tudo em sua volta continua do mesmo jeito, ou melhor, perdão, não continuam do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente vai observando que ao longo dos anos vão crescendo, vão aparecendo prédios, lojas, rodoviárias, vão aparecendo outros pontos importantes que fazem parte da cidade, né? Mas aquele ponto ali, que é a igreja, que é o Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, a estrutura física permanece a mesma. Pode ocorrer, né, dentro dessa situação, sim, claro, pode ocorrer que estes prédios podem se transformar em outros com outras finalidades, tá? Mas a estrutura física continua a mesma. Por quê? Porque às vezes faz parte da história da cidade, porque faz parte da historicidade do momento em que foi construído até o momento atual, ok? É isto. Então, aí nós vemos aqui embaixo, né, uma cidade essa que talvez a gente não a conheça, mas nós temos alguns não a conhecem. Eu pessoalmente não pude ter a oportunidade de ir para o centro dessa cidade, mas ela é bastante conhecida, que é Recife, né? Paisagem em Recife, Pernambuco, nela predominam elementos culturais, ou seja, construídos pelos seres humanos. Fechado? Tudo bem. Então, nós vamos aqui agora, elementos da natureza, tá? Nós vamos para a página 5, onde nós teremos uma atividade. Essa atividade está nos dizendo o quê? Olhem, vejam. Aqui nós estamos vendo uma paisagem que também não foi modificada pela mão humana, cachoeira, rochas, um lago, né, ou um rio, talvez, não sei ao certo, vegetação nativa. Então, nós percebemos que os seres humanos aqui, graças a Deus, não invadiram, né? E nós temos alguns balões que nos informam. Percebemos o ar quando respiramos ou quando sentimos o vento, verdade? No segundo, os seres vivos. Quais são? Vegetação, animais. Estão presentes em muitas paisagens que observamos, sem sombra de dúvida. Aqui, na natureza, encontramos água nos rios, nos oceanos, nos lagos e nas geleiras. E em outros locais, com certeza.
O solo é o local onde as plantas se desenvolvem. Ela é indispensável para o cultivo de alimentos. Então, nós já vimos, né? Nós demos uma viajada nessa paisagem, que é muito importante saber. Então, gente, o que precisamos entender o que é necessário questionar sobre isso? Bom, um dos pontos é que a água pode ser encontrada nas paisagens do lugar em que vivemos, sem sombra de dúvidas, né? Bom Conselho é uma cidade que está muito asfaltada, que possui muitas ruas com forradas, digamos assim, se é que a palavra, eu acho que não, mas ela está composta por paralelepípedos, né, para que as pessoas possam circular, para que os carros possam andar, não é isso? E olha que estamos numa cidade do interior de Pernambuco, nós não estamos em uma capital, então há grandes diferenças, não é isso? Podemos também observar que o nosso planeta Terra, ele é composto por quase que 90% de água. Se a gente fosse fazer um cálculo, não seria exatamente esse, mas é muito parecido. E essa água que a gente fala, elas são águas do oceano, né? A minoria é água doce, é água potável. E se eu não falei, gostaria de lembrá-los que essa água potável, essa água doce, ela não está distribuída de forma coerente para todos os continentes. O nosso Brasil, por exemplo, sabemos que, por exemplo, na região norte, onde está a floresta amazônica, possui imensidões de água doce potável, não é isso? Mas em compensação, onde nós moramos, que é a região nordeste, nós sofremos com a escassez dessa água, né? E a escassez dessa água fica muito delimitante, porque essa escassez é propriamente a seca, né? Nós não temos muitas expectativas com água doce em nossa região. Não é que não haja, ela existe. Mas nós sabemos que a nossa região é uma região que sofre periodicamente com a seca, certo? Devemos compreender também que o Brasil possui um grande número de água doce, porém mal distribuída, como tia falou. E o Nordeste é um exemplo desses, tá? Eu volto a repetir. É um exemplo que nos aflige, né? Se a gente for observar por este lado, é um período, uma lacuna que nos deixa em aberto, tá? Então, devido a todas essas informações que eu passei para vocês, que eu voltei a um assunto que eu já havia dado e agora nós vamos fazer a atividade que corresponde a estes assuntos, a atividade está na página 5. Olha lá, página 5. Então, nós temos alguns questionários aqui para que a gente possa respondê-los. Primeiro, de acordo com o que você já estudou, responda o que se pede. Quais elementos predominantes em uma paisagem natural? Eu acho que tá super, hiper fácil de vocês responderem. Tia não vai dar respostas. B. Quais elementos predominam em uma paisagem cultural ou antrópica? Também tia falou. Citou alguns elementos. Próxima. Quais elementos da natureza você percebe nas paisagens do lugar em que você vive? Essa é uma resposta pessoal, tá? Essa é uma resposta pessoal na qual você vai me dizer quais os elementos que você percebe na paisagem em que você vive. Ou seja, estamos falando de Bom Conselho, não é outra cidade não. E por fim, quais elementos culturais ou antrópicos você percebe nas paisagens do lugar em que você vive? Da mesma forma, você vai fazer a análise, vai mentalizar, vai procurar
ou buscar informações se forem necessárias, mas eu quero que vocês busquem essas informações dentro do município em que estamos morando, tá? Nem em outros não, é aqui. Eu vou saber identificar, tá certo? Então, meus amores, por enquanto a nossa aula encerra-se neste momento, certo? A gente encerra com ela aqui e agora, mas vamos nos preparar para a próxima. Essas atividades, quem está online me envia no privado e os presenciais eu vou fazer a correção dentro da sala de aula. Então, se você vê que eu demoro um pouquinho, não se preocupa. É assim mesmo, tá certo? Combinado? Fechado? Então vamos que vamos. Um beijo enorme e até a nossa próxima aula.